a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um dia na presença do Senhor, na nossa EBD online. Que bom que nós estamos aqui para aprender mais da Palavra de Deus. Está aqui conosco o nosso pastor presidente, pastor Eduardo Pacífico, que também vai estar dando uma saudação para os irmãos. Pastor, fica à vontade. Bom dia, queridos. Que a graça e a paz esteja reinando no seu coração. Que bom poder estar aqui. Que bom que você separou aí na sua casa um tempo para se dedicar à leitura da Palavra de Deus. A Bíblia diz que nós precisamos conhecer mais a Deus. E como conhecemos? Através da leitura da Palavra de Deus. É lendo a Palavra de Deus que nós nos aproximamos dele. Então eu quero te parabenizar e dizer para você que você não está perdendo absolutamente nada. Pelo contrário, você está ganhando, separando esse tempo, se dedicando ao estudo da Palavra de Deus. Nesse tempo, nós estamos em distanciamento social e por isso nós não temos a nossa EBD presencial, mas Deus nos deu essa ferramenta, uma oportunidade para que a gente possa estar explanando, expondo aí, e você tendo a oportunidade também de crescer, de conhecer um pouco mais da palavra. Nós estamos estudando o livro de Hebreus, como disse o pastor Mauro, e o assunto de hoje é um assunto bastante pertinente, falando sobre aquilo que nós estamos até vivendo hoje nos nossos dias. Muitos crentes estão aí desanimados, muitos crentes estão desencorajados, e o estudo de hoje vai falar justamente sobre isso, né? Sobre uma palavra de encorajamento. E é sobre isso aí que nós queremos falar para você. Trazer para você uma palavra de encorajamento, que você permaneça firme na fé, que você permaneça firme em Cristo, entendendo que as promessas do Senhor, elas vêm para você. Mas nós precisamos nos manter firme no caminho. Deus abençoe, pastor Mauro, a tua lição. Amém. Então, amados, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 4, diz a palavra do Senhor: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e o expondo à ignomínia, que significa uma vergonha. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e seu fim é ser queimada. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é justo para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois serviste e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência, para a plena certeza da esperança. Então vou parar aqui. Então, amados, quando nós lemos a carta aos Hebreus, ela foi escrita por um autor anônimo. Uns dizem que foi Paulo, outros dizem que foi Apolo, Barnabé, Lucas. Ninguém sabe quem foi o autor da carta aos Hebreus. Ela foi escrita por volta de 64 depois de Cristo, na época de uma grande perseguição que existia, que foi no tempo do imperador Nero, que matou muitos cristãos, que perseguiu os cristãos. E essa carta foi escrita justamente para isso, para fortalecer a fé daqueles irmãos, que eram judeus que tinham se convertido ao cristianismo, estavam reconhecendo Jesus como Messias. Então eles estavam ali caminhando com Cristo, mas por causa da perseguição, porque eles começaram a perder tudo, perderam suas casas, começaram a ser maltratados, encarcerados, e devido a essa pressão, muitos deles começaram a recuar e voltaram para o judaísmo, abandonaram a fé em Jesus, que o autor diz que porque é impossível os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e fizeram participantes do Espírito Santo. Quer dizer, eram pessoas que tiveram experiência com Deus,
dons espirituais, a pessoa do Espírito Santo, né? Eles rejeitaram tudo isso que eles tinham recebido da parte de Deus e voltaram para as suas práticas judaicas. Mais ou menos está acontecendo hoje também, né, pastor? Nossos dias atuais. O que você acha disso? Exatamente. Não, por isso que eu disse que a lição de hoje é bastante pertinente para os dias de hoje, né? Porque nós vemos, não somente na nossa igreja, mas mundialmente falando, né? E nós vamos ver o resultado disso no futuro, né? Há no nosso meio cristão, né? O povo, né? Desanimando, não se voltando mais para Deus, né? E colocando na conta da perseguição do Covid, da pandemia, mas na verdade a palavra de Deus diz que nós não podemos nos separar do amor de Deus. E nós não estamos falando da igreja, nós estamos falando do amor de Deus. E era justamente o que acontecia, estava acontecendo nesse contexto, né? O povo e a preocupação do autor de Hebreus aqui é levar o povo a entender que as lutas, que as dificuldades, que as perseguições, né, que os problemas existentes não poderiam os afastar do amor de Cristo, porque a promessa de Deus se cumpre. Assim como se cumpriu, se cumprirá também nos nossos dias, né? Então, a verdade é que essa lição é bastante pertinente, né? E talvez você que hoje decidiu assistir a nossa aula, seja aí uma oportunidade para você, né? Refletir e ter esse estudo como uma palavra de encorajamento para que você possa voltar às suas atividades, voltar a orar mais, né, Mauro? Voltar a ler mais a palavra de Deus, adorar mais, né? Esse tempo de distanciamento social, as pessoas estão, na verdade, se deixando contaminar pelas coisas do mundo, porque não estão enchendo a sua mente com as coisas de Deus, né? E por conta disso a gente vai ter na frente, né, um futuro bem próximo, né, uma estatística da quantidade de pessoas que desanimaram, que desistiram, que apostataram como fizeram eles, né? Apostataram da fé, colocando como álibi a pandemia, juntamente o distanciamento social e a impossibilidade de estar na igreja, né? Isso vê a influência em relação, por exemplo, aos pais. Se os pais estão desanimados, os filhos que estavam animados, eles passam a desanimar. Automaticamente. Porque reflexo, né? Estão observando. Sim. E o que acontecia nessa época, porque quando saíam os pais, saíam os filhos, saíam os primos, né? Porque eles eram pressionados pela família. Porque quando você aceita Jesus, né, existe uma perseguição, uma discriminação, como era naquela época, até nos dias atuais, né? Quando o judeu se converte, ele é discriminado pela sua família, né? Porque para eles, Jesus não é o Messias, né? O judeu está aguardando a vinda do Messias, que na verdade não vai ser o Messias, vai ser o anticristo. O Messias verdadeiro já veio. O Yeshua Mashiach é o Senhor Jesus. Jesus é o Messias. E quando a pessoa abre mão de Jesus, está abrindo mão de tudo. Então essa palavra, meu irmão, é para você se fortalecer, para você ser encorajado a você permanecer. Eu não sei qual a luta que você esteja atravessando, talvez seja um desemprego, talvez seja alguma dificuldade até na sua família, talvez você seja uma irmã que é convertida, mas o seu esposo não é, ou vice-versa. Existe uma pressão também sobre a sua casa, mas essa palavra que nós estamos ministrando é para te encorajar a permanecer, né? E aqui no versículo 9, de Hebreus 6, diz lá: quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com seu nome, pois serviste e ainda servis aos santos. Então, o autor está encorajando aquela igreja: permaneçam firmes, independente do que esteja acontecendo aos arredores, permaneçam firmes, não volte atrás, porque Deus é justo, né?
E aqui no primeiro tópico da nossa lição, de uma palavra de encorajamento, a primeira coisa aqui que nós temos que estar colocando aqui na nossa mente é que Deus, Ele é justo. Né? Deus, Ele é justo, Ele está contemplando cada vida, né, pastor? Sim. Ele olha para o nosso coração, Ele vê qual a intenção do nosso coração. Né? É claro que nós estamos num momento difícil, de muita informação. Hoje nós estamos, estamos sendo atingidos por excesso de informação. E essas informações acabam tirando a pessoa do principal, né? Que é Cristo, né, pastor? É interessante, Mauro, que nesse texto de Hebreus, no versículo 9 ao 11, o autor de Hebreus está encorajando ao povo e o nosso desejo, né, e o objetivo dessa lição também para você que está nos ouvindo, não é diferente desse. É encorajar o povo a voltar às práticas cristãs. Isso. Olha, nós estamos no século XXI, né? Enfrentando uma pandemia mundial e nós precisamos agora parar tudo para encorajar, Mauro, os crentes a servirem. E como que nós manifestamos a glória de Deus? Através do serviço, servindo a igreja, servindo aos irmãos, né? Tendo o seu trabalho ministerial. Então veja, nós já estamos há mais de 10 meses, muitos dos irmãos sem vir à igreja. Então o que pode acontecer e o que está acontecendo? As pessoas estão desanimando. E esta palavra é justamente, esse estudo é justamente para trazer você à realidade, encorajar você e dizer que você não pode desistir, porque a Bíblia diz que Deus, Ele é justo e fiel. E tudo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. E não é a pandemia, não é o distanciamento social que vai afastar, o que pode afastar. Mais à frente, se você continuar lendo aí o livro de Hebreus, você vai ver quem pode te afastar do amor. Quem pode te afastar de Cristo. Quem pode separar você. Então, por mais difícil que seja, nós queremos aqui hoje trazer para você uma palavra de encorajamento. Né? Aproveite essa lição, aproveite esse dia de hoje, volte para Deus e diga para Ele o que eu posso fazer com a minha vida para servir. Né? A minha igreja, aos meus irmãos, às pessoas que estão ao meu redor. Né? Então, eu quero deixar aí uma palavra para você refletir. Você tem servido a Cristo? Você tem servido a igreja? Você tem servido aos seus irmãos? De forma prática, o que você tem feito? Isso encoraja. Servir, encoraja. Não somente a nós, mas nós estamos dando exemplo para outros também. Então, a quem você tem servido? Pastor, e a realidade daqueles irmãos daquela época é totalmente diferente, né? Sim. Porque eles estavam sofrendo uma perseguição. Exato. De morte. Né? O imperador Nero, ele queimava os cristãos. Né? Tanto Paulo foi decapitado por Nero, Pedro foi morto de cabeça para baixo, diz a tradição, por Nero. Né? E antes de Nero já vinha o imperador Cláudio também destroçando os cristãos. Então, em relação à nossa realidade, qual é a nossa perseguição? Não existe perseguição aos cristãos hoje. É o contrário, o que está acontecendo, as pessoas estão tendo opção. Exatamente. Né? E não perseguição. Estão aproveitando. Eu quero optar de voltar a me divertir, vou para a praia, vou para o shopping, né? Eu vou fazer tudo aquilo que agrada a minha alma, mas eu não posso ir para a igreja por causa do Covid. Então, isso que está acontecendo. As pessoas estão esfriando no amor por Jesus. Exato. Jesus até falou, será que quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? E também diz lá em Mateus 24 que por aumentar a iniquidade, que nós temos visto hoje, né? Como o pecado tem aumentado, o amor de muitos se esfriará. Então, meu amado irmão, você que está ouvindo, participando dessa EBD, se você está vendo é porque Deus tocou no teu coração para você participar. Então essa palavra não é para te confrontar, é para te encorajar você permanecer, né? Servindo a Deus, porque Deus, Ele é justo. Ele está contemplando os corações.
Por mais simples que seja algo que você esteja fazendo para Deus, mas Deus vê que é sinceridade, Ele vai te honrar. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58, abra sua Bíblia nesse texto, diz assim, olha, portanto, né? Quando a gente começa a ler e nos deparamos com a palavra, portanto, né? Meus amados irmãos, sede então firmes, inabaláveis e sempre abundantes, aonde? Na obra do Senhor. Sabendo que no Senhor o teu trabalho não é vão. Aleluia. Então essa é uma palavra de encorajamento para você. Talvez o diabo esteja aí colocando na tua mente, no teu coração, que não vale a pena. E olha, Mauro, o que eu tenho, Deus tem ministrado no meu coração nesses tempos, assim, que muitas pessoas vão avaliar o tempo que eles tiveram na igreja e esse tempo agora. Porque, olha, o diabo vai enganar muita gente dando tanta coisa, fazendo eles aproveitarem de tanta coisa, que eles vão dizer, mesmo que eu seja relapso com Cristo, mesmo que eu não tenha tantas atividades na igreja, eu tenho sido abençoado. Eles vão fazer essa comparação. Só que o texto nos confronta. Portanto, meus irmãos, portanto, sede firmes. Ser firme é o quê? É ser constante. Firmes, inabaláveis e sempre abundantes em tudo que você venha fazer. Mas é em qualquer lugar? O texto diz que é na obra do Senhor. Para a obra do Senhor. O que nós temos visto hoje é por conta desse distanciamento social, dessa perseguição, que não é, né? Se a gente comparar o livro de Hebreus, não é. Por conta dessa perseguição que nós estamos vivendo mundialmente, muitos estão o quê? Esfriando. Você vai ver, Mauro, e igreja, muitos líderes de ministério deixando seus ministérios, muitos voluntários não tendo mais ânimo para atuar. E a palavra de Deus está dizendo, portanto, irmãos, sejam firmes, permaneçam firmes e constantes na obra do Senhor. É do Senhor, não é nossa, não é tua, não é minha. Então, essa palavra de encorajamento. Então, se você está se sentindo desencorajado, se já faz tempo que você não vem à igreja, se já faz tempo que você não serve, eu quero pedir a você para experimentar, voltar agora à alegria, não do primeiro amor, mas à alegria de servir ao Senhor. Porque Ele é fiel. Ele vai continuar cumprindo aquilo que Ele prometeu a você. Uma segunda coisa, Mauro, dentro do texto, né, dentro da lição, você falou aí, dentro da palavra de encorajamento, né, que Deus é justo. Então nós compartilhamos sobre a justiça de Deus. Deus é justo, Ele vai cumprir. Independente do que você esteja falando, fazendo, Ele vai cumprir. E o segundo ponto fala que Deus, além de ser justo, Ele é fiel às promessas. Todas as promessas que Ele fez a nós, Ele vai cumprir. Isso tem sido desde os primórdios, desde os pais da igreja. Ele vai cumprir. Eu quero dizer para você, querido, essa é uma palavra também de encorajamento. Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir na tua vida. Ele não é Deus que troca. Ele não é Deus que fica esperando você fazer para Ele retribuir. Nós é que fazemos assim. Né? E o verso de número 11 ao verso de número 15 desse mesmo texto, abra aí a sua Bíblia, né? E vamos acompanhar a leitura, que diz assim, a partir do verso de número 11. O nosso profundo desejo é que cada um de vocês continuem entusiasmado. A minha versão diz isso. Entusiasmado até quando? Até o fim. Sabe, o entusiasmo pela palavra, o entusiasmo pelo serviço, o entusiasmo pela igreja, o entusiasmo pela comunhão, o entusiasmo pelo servir os irmãos, o entusiasmo pelo doar. É isso que o autor está aqui preocupado dizendo, para que de fato recebamos o que esperamos. O verso 12 diz, não queremos que se tornem preguiçosos. Mauro, o que eu tenho medo é que, por conta de tudo isso, nós viemos gerar uma geração de preguiçosos, que tem tudo na mão, tudo fácil. Você vê hoje a igreja, alguns irmãos
né, se desdobram para gravar os cultos, para preparar lives, para que as pessoas fiquem aonde? Em casa, deixando de servir. Então, nós estamos gerando uma geração de preguiçosos. E é o que diz o texto aqui. Né? Não queremos que se tornem preguiçosos, mas que sejam como os que creem e têm paciência, para que assim recebam o que Deus prometeu. O verso 13 diz: Deus fez a promessa para quem? Para Abraão e jurou cumpri-la. E como não havia ninguém maior do que ele mesmo, Deus jurou pelo seu próprio nome. Ou seja, ele jurou por ele mesmo que ele ia cumprir tudo que ele prometeu. Independente das lutas, dos problemas, das perseguições, ele ia cumprir. Né? E ele disse a Abraão: eu prometo que abençoarei você ricamente e lhe darei muitos descendentes. E o verso 15 diz assim: Abraão teve paciência. Abraão teve paciência e por isso recebeu o que Deus havia prometido. Isso é lindo. Isso é lindo. Mauro, o leitor de Hebreus, ele precisava, e ele estava nessa lição, nesse texto, né, demonstrando ao povo, né, com relação à esperança e à negligência. Não é? Que tinha desmoronado, tinha desmontado, né, desfeito, né, o amor do povo. Então, às vezes eu fico pensando, aonde está o seu amor pelo Evangelho? Aonde está o seu amor pela igreja? E eu não quero que você que pense na igreja somente como você. Eu sou o templo, eu sou a igreja. Eu estou falando também do templo, das quatro paredes, aonde o Senhor Jesus diz que nós devemos ir. Onde o salmista Davi diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor para ter a comunhão. E muitos estão desencorajados a fazer isso. E muitos já perderam o entusiasmo de caminhar até a igreja, de dedicar tempo para estudar a palavra, de dedicar tempo para a oração. Mas o Senhor, Ele diz, Ele é fiel a cumprir as suas promessas. Por isso que me vem à memória aqui agora, a palavra de Deus diz assim: muitos serão chamados, mas poucos vão para o céu. Porque no meio do caminho, Mauro, muitos vão desistir, desanimar, mas precisamos de pessoas que os encorajem. Né? Então, Deus, ele é fiel em suas promessas. Né? O autor, ele dá exemplo, no texto que nós lemos, ele dá exemplo de Abraão. E ele permaneceu, ele não podia ter filho com a sua esposa Sara, né? Mas continuou esperando com paciência. Na promessa. E é interessante que esperar com paciência, né? Esperar com paciência, não é deixar de fazer. A paciência não tira a nossa motivação. O fato de você esperar as promessas de Deus pacientemente não pode tirar a tua motivação, a tua alegria. Foi o que aconteceu com Abraão. Por isso que ele recebeu a promessa. Ele esperou com paciência e ele recebeu a vitória. Porque as promessas divinas nos sustentam nos momentos difíceis. A Bíblia diz isso lá no livro de Gênesis 22, de 1 a 6. Depois você pode acompanhar, não temos tempo de ler todos os textos, mas no livro de Gênesis 22, verso 1 a 6, diz que as promessas divinas, elas nos sustentam nos dias difíceis, nos dias de dor, no dia de luta, no dia de crise. Não é? Há momentos que temos que tomar decisões, e essas decisões são difíceis. Mas quando nós estamos caminhando, quando nós estamos juntos, quando nós estamos buscando na palavra, quando nós estamos encorajados, nós vencemos. Uma outra coisa também é que as promessas divinas, elas nos protegem nas horas das provações. Quando nós nos lembramos das promessas, isso nos dá um ânimo novo. Quando nós nos lembramos das promessas de Deus, isso nos dá uma visão diferente, nos leva a caminhar com entusiasmo. E quando nós estamos em casa, as
promessas não vêm mais. É porque também, pastor, a questão da fidelidade de Deus em relação às suas promessas, como exemplo Abraão, né? Abraão, ele tinha relacionamento com Deus. Ele era conhecido como levantador, ele levantava altares para Deus. E durante o tempo que ele aguardava a promessa, ele mantinha relacionamento com Deus. Então, por mais que parecia demorar, mas ele tinha um relacionamento com Deus. Hoje a dificuldade é isso, as pessoas querem as promessas, mas não querem o relacionamento com Deus. Querem a bênção, mas não querem o abençoador. E como o senhor falou, muitas pessoas estão sendo abençoadas aí fora e vão achar, Deus já está me abençoando, independente de me envolver com ele. Mas só que ele não entende que se chama graça. Né? Isso é a graça de Deus. Não é porque Deus nos abençoa com uma bênção material e está se agradando da nossa vida, porque Ele é um Deus abençoador. Então, essa palavra de encorajamento também, nós também podemos entender que Deus também é digno de confiança. Né? Deus é justo, Deus é fiel às suas promessas e Deus é digno de confiança. Quer dizer, nós podemos confiar, né? Porque Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele falou que ia realizar. Né? Em Números 23, 19 diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo Ele porventura prometido, não fará. Tendo Ele falado, não se cumprirá. Então Ele falou para Abraão que ele seria pai de muitas nações. Né? E hoje nós desfrutamos disso. Através da fé de Abraão, das promessas que Deus se cumpriu na vida de Abraão, hoje nós fazemos parte do Israel de Deus. Né? Nós somos filhos pela fé através de Abraão. Quando Deus falou numa visão, Abraão, sai da tua tenda. Ele saiu, olha para os céus. Ele olhou, vê se você pode contar as estrelas. É claro que não, assim vai ser sua geração. E hoje nós fazemos parte, né, da geração de Abraão pela fé. Porque o nosso Deus é fiel, Ele é digno de confiança. Né? Quero concluir a minha fala, terminando aí com outro texto de Hebreus, que capítulo 12, verso 3, o autor diz assim: considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desanimando em vossas almas. Uma coisa assim muito importante, né, para a gente terminar aqui. A lição fala sobre encorajar. Uma palavra nossa pode encorajar você, mas é apenas você que pode decidir viver a esperança e aproveitar as promessas. Eu não posso fazer isso. Qualquer palavra minha aqui não vai mudar a tua postura se você não decidir. Qualquer palavra minha não vai mudar a tua postura se você não decidir. Mas nós estamos aqui para encorajar você a tomar uma decisão hoje, levantar-se daí e passar a servir com entusiasmo, com alegria ao Senhor, através da igreja e dos irmãos. Que Deus te abençoe. Amém.